A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero que estender minha gratidão a Deus. Aleluia. Por essa oportunidade. Também quero pegar um gancho aqui nas palavras do pastor Paulo, ao falar dos nossos irmãos, nosso irmão Tiago, aleluias, Carlinho, aleluia, toda a sua família. Quero confessar para os irmãos aqui que são poucas pessoas que eu sinto isso, mas eu senti no meu coração de falar para o irmão que eu sinto comunhão com o irmão, porque o irmão, o testemunho do irmão é parecido com o meu, e quando a gente vê que Deus faz uma transformação, a gente sente de Deus. E eu estava ali de costas, estava nisso que o irmão chegou, e eu senti uma perda diferente. E ali eu senti uma comunhão, porque são poucas pessoas que a gente sente isso. Então eu quero louvar a Deus, pela vida dessa família, pela vida dos irmãos, e que Deus continue abençoando. Que a Bíblia fala, onde a gente colocar ponto nos nossos pés, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Quero também falar para os irmãos, do nosso irmão Fernando, o pastor Paulo falou que estava em Dubai, mas apareceu, E que Deus seja louvado nessa noite. Irmãos, brincadeira à parte, vamos fazer a vontade de Deus nessa noite, vamos servir o reino. Sirva a Deus, irmão, com o seu glória, com o seu aleluia, confessa a Ele nessa noite que você veio buscar, É mais agradecer do que pedir, irmão, porque Deus sabe todas as coisas antes mesmo de dizer nossos lábios. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo, aleluia, número 4, para a glória do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, para a glória de Deus. Quero aqui notificar, já tinha falado com a pastora Cidinha ali, a minha esposa não passou bem, o sol está muito forte, e ali ela passou mal ontem, e hoje, pela manhã, ela passou mal de novo, eu tive que correr com ela às pressas, ao pôr de socorro, que ela está em casa, mas eu creio que Deus está dando vitória em nome de Jesus. Amém? Que os irmãos possam estar intercedendo em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, todos acharam, irmãos? Amém? E diz assim a palavra do Eterno nessa noite. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que tenho de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Aleluias. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe diziam as vasilhas, e enchiam as vasilhas. E ela as enchia, as vasilhas. E disse-lhe a seus filhos: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Aleluia. Somente até aqui, igreja. Quero fazer um minutinho de oração. Vamos fazer a oração da serva do Senhor, em questão de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e o Senhor vai fazer muito mais em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa noite, irmão. Coloque sua Bíblia ao seu assento. Vamos falar com o Espírito Santo do Senhor nessa noite. Soberano Deus, amantíssimo eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, Papai querido, estamos aqui nessa noite, Senhor. Papai querido, não somos melhores, Papai, do que ninguém, Senhor, mas o Senhor nessa noite nos preparou, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, já foi lida, meu Pai, já foi, meu Pai, repercutida no mundo físico e também no mundo espiritual, ó Pai. Ó Espírito Santo, aonde a minha voz chegar nessa noite, meu Pai, que não seja a minha voz, mas seja a voz do Espírito Santo, Senhor, ecoando, meu Pai, na mente e no coração desse teu filho, meu Pai, dessa tua filha, Senhor, que precisa, meu Pai, do socorro, ele presente, meu Pai,
noite, ó Pai. Quem sabe, meu Pai, aleluia, Senhor, papai, no final de ano desse irmão, dessa irmã, meu Pai, não tem frutos melhores, meu Pai. Mas que bom que ele está aqui nessa noite, porque só o Senhor pode fazer aquilo para o homem, a mulher, muito menos o filho pode fazer, meu Pai. A papai, querido, a psicologia, a papai, querido, aleluia, Senhor, o homem, o médico, meu Pai, medicina não pode fazer, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. A papai, quem sabe tem buscado, meu Pai, alegria, meu Pai, quem sabe, meu Pai, no homem, na mulher, meu Pai, quem sabe no dinheiro, meu Pai, no carro, meu Pai, algo, meu Pai, material, mas aleluia, Senhor, quem sabe, meu Pai, tem buscado, meu Pai, coisas, meu Pai, mundanas, Senhor, coisas, meu Pai, que só valem para alegrar, meu Pai, momentaneamente, meu Pai, mas sabendo, meu Pai, que a alegria, meu Pai, vem só do Senhor, meu Pai, e que bom que estamos aqui nessa noite, porque a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força, meu Pai, o Senhor vem para visitar esse coraçãozinho, meu Pai, que se encontra triste comigo nessa noite, o Senhor faça morada, o Senhor vem para arrancar tudo para fora, meu Pai, tudo aquilo que tem tirado o sono, tem tirado o sossego, tem tirado a paz do teu filho, da tua filha, meu Pai, a Espírito Santo, trabalha, meu Pai, nessa noite, meu Pai, de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, de uma forma diferente, meu Pai, não porque estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, está trabalhando, o Senhor sempre trabalha, Pai, nas mínimas coisas, meu Pai, a Espírito Santo, fica à vontade, a casa é tua, o povo é teu, meu Pai, o pregador também é teu, meu Pai, nós só somos, meu Pai, um instrumento em tuas mãos, meu Pai, mas usa, meu Pai, de uma forma natural, meu Pai, de uma forma sobrenatural nessa noite, meu Pai, fazendo aquilo, meu Pai, que o homem, meu Pai, não pode fazer, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, nós colocamos, meu Pai, as expectativas tão grandes, meu Pai, no homem, meu Pai, e o homem só sabe nos frustrar, meu Pai, mas nessa noite, meu Pai, nós entendemos, meu Pai, aleluia, que só o Senhor pode fazer aquilo, meu Pai, agora ninguém mais pode fazer, meu Pai, então fica conosco, Espírito Santo, aleluia, Senhor, trabalha, meu Pai, fala conosco, através da tua palavra nessa noite, é assim que nós pedimos. Se você veio nessa noite, já pode se sentar numa linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, essas palmas todas para mim tá bom, mas para Jesus pode ser melhor, né? Aleluia. Ô glória. Nós não estamos no funeral, irmãos. Nós estamos na casa do Pai, aqui há liberdade. Aleluia. Irmãos, nós vamos aprender com essa mulher a qual a Bíblia relata que a mulher na vida era um vaso mais frágil. Mas nós entendemos, irmãos, que tem um ditado que por trás de um homem tem uma grande mulher. E a Bíblia vai nos falar que essa mulher agora, irmãos, ela era esposa de um servo, aleluia, de Eliseu, um grande homem de Deus na Bíblia, a qual fez muitos milagres, muitos prodígios, aleluia. E agora o seu marido ele vem a morrer. E os irmãos sabem que naquela época, aleluia, era um homem que sustentava a casa, era um homem que provia, aleluia, não diferente dos tempos atuais, mas modernizou muito do tempo para cá, aleluia. E agora, a Bíblia vai nos relatar que essa mulher agora ela entrou num problema, se é assim que eu posso falar, porque quando ele morre, irmãos, as contas começam a chegar na sua casa, aleluia. E a Bíblia fala que o credor ele foi até essa mulher para cobrar, aleluia. E como ela não tinha como pagar, aleluia, eles deram um prazo para ela, falando que quando eles voltassem, se não tivesse o dinheiro, aleluia, para saldar a dívida, eles iam voltar para levar os seus filhos para saldar a dívida até, aleluia. E agora aquela mulher ela começa, aleluia, a entrar, aleluia, sobre o consciente dela. Só que entenda, irmãos, que o marido dela servia ao Senhor e temia a Deus. O interessante é que ela não foi na vizinhança, ela não foi na agiota, aleluia, ela não foi, aleluia, pedir emprestado no banco, ela foi, aleluia, falar com o homem de Deus. Ela foi, aleluia, aonde, aleluia, ela entendia que ele ia sair com uma resposta, com uma solução para aquele problema. O interessante é que, mesmo o seu esposo falecido, ele deixou um legado, irmãos. Aleluia. Ele não deixou mais problema para ela, ele deixou um legado. Aleluia. Por quê? Se ele fosse atrás, aleluia, de qualquer outra pessoa, se ela fosse atrás de qualquer outra pessoa, aleluia, que o marido não servisse a Deus, quem sabe, ele ia encontrar mais problema. Mas não. Quem sabe eles não eram diferentes de nós, eram humildes,
Aleluia. Então, quem sabe ele não tinha dinheiro, mas ele tinha crédito. Aleluia. Quem sabe no dia de hoje, irmão, você está se dizendo: ei, presbítero, mas eu não tenho dinheiro, mas ninguém me chamou para o final de ano, para ceia de Natal. Mas entenda, irmãos, ninguém pode ter te chamado, mas você tem crédito com Deus nessa noite. Aleluia. É por isso que você está querendo nessa noite. Quem sabe você vai falar assim: ei, as caminhadas podiam estar cheias nessa noite, poderia, irmãos, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para ter um particular com você, para ter um particular comigo, para falar: ei, você não é qualquer pessoa, você tem crédito comigo no céu. É por isso que você está aqui nessa noite, porque hoje à noite tem que direcionar para te dar a direção do teu problema, quem sabe nessa noite. Aleluia. Ei, aquela mulher foi falar com o nome de Deus, com o céu de Deus. O que eu aprendo nessa noite, irmãos? Que nós, irmãos, aleluia, somos servos de Deus, mas servo de Deus também passa por dificuldade, passa por aflição. Nós não vamos ser o primeiro, nós não vamos ser o único, nem o último nessa terra, irmãos. Aleluia. Porque é melhor passar dificuldade com Deus, irmãos, do que passar dificuldade, do que se alegrar na mão do diabo. Aleluia. Quem sabe, irmão, tantas pessoas que muitas outroras estavam na presença de Deus, irmão, mas foi para o lado, aleluia, no bar, foi para lá na praia, para lá, aleluia, foi fazer, aleluia, emanjar, foi fazer, aleluia, pacto para emanjar, irmãos. Você poderia estar na presença do Senhor. Quantas pessoas não poderiam estar adorando o Senhor, chorando na presença do Senhor, com dificuldade, com problemas, mas com o Senhor na presença, aleluia, dela. Então entenda, a aflição vai vir para o céu, vai vir para o ímpio, vai vir para o justo, mas entenda, aleluia, que é mais fácil estar na presença do Senhor, não, por quê? Porque quando o problema chega, nós temos uma pessoa para nos orientar, uma pessoa para nos direcionar. Então essa mulher aqui, ela não foi na agiota, ela não foi, aleluia, procurar mais problema para ela foi ter como um servo de Deus. A Bíblia fala que ela clamou ao profeta. E o que a palavra do Senhor vai nos falar, irmão? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Aleluia, entenda, irmãos, que no tempo da dificuldade, no tempo da angústia, o Senhor está falando: ei, clama a mim, e busca, se entrega, se lança, porque esse problema teu, irmãos, ei, eu pego ele, aleluia, e transformo em resposta, transformo, aleluia, para te dar vitória. Entende, irmãos, que, aleluia, quem você procura, irmãos, na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora que a dificuldade bate na minha tua porta? Aleluia. O Senhor está falando nessa noite. Ela foi atrás do nome de Deus. Só que o interessante é que Eliseu, ele olha para ela e fala: mulher, o que é de fazer? Declara o que tu tens em casa. Irmãos, a aflição, a dificuldade estava tão grande que ela olha e fala para ele assim: Senhor, não tem nada em casa. Aleluia. O vento passou naquela casa, irmãos. Deu um vento tão grande. Levou tudo, irmão. Levou a esperança, levou a expectativa, levou seus sonhos, seus projetos, porque para ela já não tinha mais nada, irmãos. Só não levou, sabe o que, irmãos? O azeite. Aleluia. Ei, ela pensou que ela não tinha nada dentro de casa. Aleluia. Depois ela lembrou: só tem um pouquinho de azeite. Entende, irmãos? O vento pode passar na nossa casa, pode derrubar tudo, só não pode tirar, aleluia, um pouquinho de azeite que resta. Ei, quem sabe você fala assim: irmão, eu cheguei aqui rachado nessa noite, eu cheguei aqui, irmão, quebrado. Ei, mas fica tranquilo, o Senhor está falando: ei, está rachado, está quebrado, mas ainda tem azeite. Ao lado da sua, para lá, para a certa. Ei, fica tranquilo, irmão. Muitas das pessoas olham para mim, para você e falam: ei, aquele ali não vai chegar em 2025. Ei, olha aí você aqui nessa noite, irmão. Nós podemos estar arrebentados, irmão, mas nós ainda tem azeite. Fica tranquilo. Eu costumo falar para os irmãos que quando eu cheguei na presença do Senhor, eu cheguei tão arrebentado, sabe, tão desacreditado, que eu costumo falar que naquela pregação de José, que quando os irmãos dele lançam ele lá no poço, na cisterna, né? Dentro da cisterna ainda tem um pouquinho de lama, tem um pouquinho de água, né? Eu costumo falar para os irmãos que eu acredito que quando eu cheguei na presença do Senhor, não tinha nada, nem lama, não tinha nem nada, irmãos. Cheguei arrebentado. Mas Deus, ele foi moldando, Deus foi curando, foi arrancando, e foi colocando o DNA dele, ele foi tirando tudo aquilo que por mim de Deus. Eu olhava, eu falava assim: mas como
como assim, Senhor? Agora eu te sirvo, agora eu te busco, agora eu estou andando com retidão, todo mundo se afasta de mim. Aí Deus falava no meu coração que Deus tirava as pessoas que não estavam com verdade, e tirava as pessoas que iriam muitas vezes ser eficazes no meu caminho. Eles iam atrapalhar o plano do Senhor. Então quem sabe que hoje você não entende o processo. Ah, Senhor, mas quantas pessoas podiam me ajudar, quantas pessoas que podiam me financiar, quantas pessoas poderiam saudar. Ei, e eu questionei isso a Deus um dia. Deus um dia falou para mim no meu coração que orar já fazia algum tempo. Deus falou no meu coração assim, ó, eu não permito ninguém te ajudar. E é de verdade, irmãos. Eu até falo para minha esposa, por que as coisas são tão difíceis? E um dia Deus respondeu na minha oração. Ele falou assim, eu não permito ninguém te ajudar, com um centavo sequer. Sabe por quê? Porque quando eu honrar a tua casa, a tua família, aleluia, para ninguém colocar o pé, ou tacar o dedo no teu nariz e falar assim, só tem porque eu ajudei, só tem porque eu financiei. E quem sabe que hoje você olha e fala assim, por que as coisas são difíceis? E o Senhor já está me dando a resposta nessa noite. O Senhor está falando, ei, porque o homem pode prometer algo para você e chegar no dia, aleluia, você fica envergonhado, fica frustrado, aleluia, porque o homem pode falar que vai te ajudar, vai chegar a hora e coloca a mão no bolso e fala assim, eu não vou financiar, eu não vou ajudar. E o Senhor está falando nessa noite, ei, aleluia, se o homem não te ajudar, se o homem não financiar, eu abro a janela do céu, eu derramo um bênção, aleluia, porque, ei, eu derramo o recurso do céu para te dar a vitória nessa noite. E foi isso que aconteceu, irmãos. Essa mulher, ela vai diante do profeta, e o vento passou, foi tão forte que ela esqueceu que ela tinha um pouquinho de azeite ainda. Mas entenda, aleluia, o vento pode ter levado tudo, menos o azeite. Aleluia. Tem azeite aí, irmãos? Aleluia. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Deus usa, irmãos. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Quem sabe no dia de hoje você se acha tão pequeno diante das circunstâncias, diante dos problemas, mas fica tranquilo. Nós somos pequenos de verdade, de fato, mas nosso Deus é grande. Aleluia. Deus, Ele nunca vai trabalhar no natural. Ele vai sempre trabalhar no sobrenatural. Aleluia. Porque o Senhor fala assim na sua palavra, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não tem nada difícil do Senhor. No tempo certo, Ele vai aparecer, no tempo certo Ele vai cumprir. Então descansa. Aleluia. Imagina essa mulher com angústia, tristeza, o medo de perder aquilo qual ela, aleluia, só ficou para ela, seus filhos. Mas agora o credor está oprimindo, aleluia. O sistema, aleluia. O inimigo da alma dela está falando, vou levar, eu vou, aleluia. Você não vai ter mais nada. Teu esposo já morreu, agora eu vou tirar o que resta, aleluia. Que eram os seus únicos filhos. Mas entenda, que o profeta ele fala, vai, aleluia, o Senhor está falando nessa noite, é noite de se levantar, é noite de sair da comodismo como a irmã me falou, aleluia, tem coisas que você não entende, muitas das vezes o Senhor te tira aqui e coloca lá, é o Senhor, aleluia, trabalhando, irmão, aleluia, te tirando conforto, te tirando, aleluia, do comodismo, sabe para quê? Aleluia, para mexer na tua estrutura, porque muitas das vezes você está pedindo intimidade, muitas das vezes você está pedindo, aleluia, autoridade, aí o Senhor está falando, você quer? Agora eu vou mudar. Agora vou causar um desconforto. É igual um sapateado, igual uma pedra do sapato. Quando está, aleluia, uma pedra do sapato, você não tira ela, aleluia. Mas quando você tira muitas das vezes, irmão, já causou ali uma bolinha, né? E o Senhor está falando nessa noite. Ei, estou eu te tirando, aleluia, muitas das vezes, com acomodismo, aleluia, para te dar estrutura, aleluia, para ter mais intimidade, aleluia, para orar, para buscar, para jejuar, aleluia, para fazer coisas grandes no meu nome. E você não está entendendo, irmãos, o processo. Porque o processo é dolorido, aleluia. Tem pessoas que só vê, aleluia, quem sabe aleluia, o que aconteceu, mas não vê o processo. Só vê, aleluia, eu e você andando com a família, aleluia, muitas vezes estruturada, mas não viu o processo lá atrás, o choro, a dor, né? Olharam para Pedro, quando Pedro estava no mar com Jesus, e Jesus pegando dentro do barco dele, muitos olhavam para Pedro e falavam assim, nossa, como que eu queria ser o barco de Pedro, né? Como queria que Jesus estivesse no meu barco, mas eles não viram como que foi a noite de Pedro, né? De pesca, que Pedro lançou a rede, chorou, se angustiou, e quando voltou para a praia, ele teve que lavar as redes, né? Mas o Jesus, ele escolheu o barco de Pedro, o barco da frustração, o barco da angústia, da tristeza,
Quem sabe o Senhor está indo em conta do teu barco nessa noite, irmão. Está entrando aí, sabe para quê? Para dar vitória. Aleluia. Porque muitas vezes no meu barco, o seu barco, não é nada, irmãos. Mas com Jesus dentro, irmão, ele se torna algo diferente dos outros. Porque o meu barco, o seu barco, no meio dos barcos, mas só tem o mesmo barco. Mas a diferença vai ser, irmão, se Jesus estiver dentro do barco. Aleluia. Então tem pessoas que olham para mim e para você, irmão, e falam assim, nossa, mas como que Deus usa? Como que ela louva? Irmãos, para eu e você chegar até aqui, irmão, teve choro, teve lágrima, teve perseguição, não que ainda não tem, irmãos, mas hoje em dia nós estamos mais, aleluia, mais, como fala aí para fora, está mais escardado, né? Está mais esperto, aleluia. Quando vem a dificuldade, quando vem a aflição, nós não vai com a força do braço, nós vai com o joelho no chão, aleluia, porque só com o joelho no chão nós vai ter vitória, porque quando nós batemos com o joelho no chão, irmão, Jesus se levanta do trono e dá vitória para nós, aleluia. Agora quando nós se levanta, como foi falado aqui, quando nós se levanta com soberba, né? Quando nós se levanta assim com ar de autoridade, aí Jesus cruza os braços e fala assim, meu servo, não está perdendo nada. Mas quando nós se humilha na presença do Senhor, é Deus trabalha, irmãos. Humilhado, irmãos, nós somos todos os dias, né? Mas quando nós se humilhamos na presença do Senhor, quando nós, irmãos, só para os irmãos entender, quando nós acordamos, irmãos, nós já estamos sendo humilhados. Mas quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, aí Deus trabalha na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. Então essa mulher aqui, ela vai diante do profeta e ela se humilha diante dele e fala assim, ó, o meu marido deu certo, aleluia, ele temia o Senhor. Tipo assim, ela fala assim, viu, o mesmo que, da mesma forma que ele me serviu, eu quero um direcionamento, eu quero uma palavra, eu quero que você me ajude, nem seja com oração. E ele fala, mulher, vai e pega vasilhas, não poucas, aleluia, e derrama azeite. Ele estava falando o quê? O que você tem na sua casa é suficiente para Deus fazer um milagre. Irmãos, quem sabe, você está vivendo uma tribulação, quem sabe você está vivendo um problema, só que a solução está dentro da tua casa. A solução já está nas tuas mãos, mas o vento é tão grande, a dificuldade está tão grande, que por um momento, aleluia, fez com que você viesse a perder a visão, viesse a perder o foco, né? Porque o peso do chamado é tão grande, aleluia, que muitas das vezes nós falamos assim, hoje eu não vou no culto, Deus me perdoe, mas hoje não. Irmãos, vamos ser sinceros, tem dia que eu chego em casa arrebentado, mas eu olho para a cruz, eu vejo aonde o preço foi pago. Eu vejo que nada disso, irmão, que nós estamos passando, aleluia, faz sentido, aleluia, porque o preço já foi pago. O pecado, aleluia, ele levou sobre si, aleluia. Hoje nós vivemos, irmãos, com a graça, aleluia. Não é justo fazer isso com o nosso Deus, com o nosso Salvador, irmãos, mas isso é do ser humano, né? Porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflição, mas tem que bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas se nós acreditarmos, se nós ficarmos nos pés do Senhor, nós vamos vencer em nome de Jesus. Então, só nos pés de Jesus nós vamos ter vitória. Aleluia. Então, aleluia. Tem milagre, irmãos. Aleluia. Não tem milagre, irmãos, para quem fica parado. Ele fala, vai. Quando ele fala, vai, para se movimentar. Você entende que quando Jesus está vindo para entrar, aleluia, na cidade, aleluia, de Jericó, o cego não começou a clamar, e Jesus começou a andar, e a multidão começou a querer barrar aquele homem, mas ele foi seguindo Jesus, foi clamando, cada vez mais forte. Irmão, não tem como Jesus fazer um milagre com você parado, aleluia. Jesus está falando assim nessa noite, ei, clama a mim, aleluia, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, irmãos. Tem coisa que é só para Deus. Aí Deus quer que você se movimente na presença dele. Vamos se movimentar na oração, vamos se movimentar na intercessão, aleluia. A dificuldade está grande, se movimenta, aleluia. Chama o irmão, chama a irmã, busca oração, aleluia. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 eu digo meu nome, aí eu me farei presente. Olha quanta pessoa tem aqui, irmão. Vamos fazer uma fogueira de oração nessa noite. Vamos entregar para Jesus, irmão. Muitas vezes nós vemos esses dias
eu fui, já era tarde, irmão. Olha só, olha o mistério, vou contar rapidamente que Deus é tremendo. Isabelinha já tinha jantado, a esposa tinha jantado, já estava quase indo dormir. Ela falou: papai, quero lanche. Que lanche, Isabela? Ela falou: quero Mac. Falei: meu Deus do céu. Aí toca eu, irmãos, aquela gordinha do pé eu não aguento, irmão. Aí levei, vamos aqui na Vila Resende. Chegando lá, irmão, tinha uma fila tão grande, aí ficamos ali, irmão, não sei de onde apareceu. Apareceu um rapazinho, bateu no carro, o cara subiu o vidro, bateu no outro carro, subiu o vidro. A hora que chegou, o trem estava aberto já. Aí ele falou assim: ô patrão, boa noite. Eu falei: boa noite, irmão. Aí ele falou assim: irmão, você compra um lanche para mim? Rapaz, eu estou aqui desde cedo para eu comer um lanche. E eu tenho pouco dinheiro aqui. Eu falei: pode escolher, irmão, pode escolher aí que eu pago. Eu falei: não é só assim, não, pode escolher. E na hora que ele pegou o lanche, assim, ele entrou por lá e pegou o lanche. Irmãos, ele falou assim: irmãos, até agora todo mundo que eu vim bater aqui, eles fecham a porta do carro como se eu fosse um desenho apagado. Aí eu peguei e entendi por que Deus usou minha filha, por me matar a fome daquele homem naquela noite, irmão. Na realidade, irmão, eu não estava matando a fome daquele homem, eu estava servindo o rei a Deus. Então eu entendi, eu falei assim: que Deus te abençoe e multiplique. Eu falei: eu ganhei minha noite. E ali entrou um espírito de temor em mim, irmão, porque eu vejo Deus trabalhando na minha vida de todas as formas. Então eu não consegui falar não para minha filha, mas não era para minha filha, era para Deus, irmão. E aí minha esposa falou assim: olha, José, eu vejo Deus na sua vida, porque você, quando está no sinaleiro, muita pessoa fala assim: se eu contribuir com isso, o cara nunca vai sair com isso, você vai pensar desse jeito, irmãos. Você nunca vai deixar Deus usar a sua vida. E eu nunca passei fome, graças a Deus, mas eu não me vejo vendo um irmão meu, poderia ser qualquer outra pessoa, irmãos. Porque é mais fácil, muitas vezes, Deus ver você, Deus usando a sua vida lá fora, do que aqui dentro, irmãos. Porque aqui dentro todo mundo é ovelha, irmãos. Mas lá fora, irmãos, muitas vezes a gente é bode, né? Muitas vezes aqui dentro é ovelhinha, né? Lambranda, né? Mas lá fora o que Deus quer ver é a minha sua atitude, né? É lá fora que Deus quer ver você servir a Deus. E ali eu entendi, né? E quando Isabel pegou aquele lanchinho, ela deu duas mordidinhas e já dormiu, irmão. Eu falei: olha, como que Deus trabalha, né? Então só para os irmãos entenderem como que Deus trabalha, né? As mínimas coisas, muito detalhe. Porque aquilo ali não me enriqueceu e não me empobreceu, mas eu creio que agradou a Deus. Então que os irmãos possam entender que Deus, irmãos, no pouco, Deus ele pode fazer a obra, no pouco. Deus pode ter mudado o coração daquele homem, porque eu falei assim: irmãos, fica tranquilo, porque quem ganhou a noite fui eu, que Deus possa te abençoar e te tirar dessa situação. Aí ele falou assim: irmão, eu sou afastado dos caminhos do Senhor, até que Deus possa te colocar num lugar onde Deus possa mudar seu cativeiro, no nome de Jesus. Aí ele falou assim: olha, Deus ele trouxe serviço para matar minha fome. Então não é fome de carne, irmão. É fome de amor, é fome como fala, de você sentir aquele que o outro irmão estava sentindo, né? E aquele homem foi embora, não tem mais nada, né? Então, quando o profeta direciona essa mulher, ela está se movimentando, ela vai à sua vizinhança e pede vasos emprestados. E o profeta fala: ei, vai e fecha a porta. Entenda que quando o profeta pede para ela fechar a porta, irmão, no quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Quando ela fecha a porta, está ela e os filhos dela. Ele fala assim: e vai e derrama azeite. Deus, aleluia, não se move, irmãos, pela sua dor, mas pelo seu posicionamento. Muitas vezes você está passando prova, está passando dificuldade, Deus está vendo que está doendo aí dentro, e Ele sente tudo isso aí, mas Ele só vai fazer a obra, só vai fazer o milagre quando você se posiciona da forma que Ele quer, né? Deus já está falando nessa noite: ei, vai, pede, busca, se entrega, ei. A Bíblia fala que buscar primeiramente o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas nos acrescentará. Aleluia. Tem coisas que nós buscamos tantas coisas, irmãos, mas nós se esquecemos de buscar o principal, que é o reino, que é Deus,
né? Eu sei que é difícil, eu sei que nós buscamos muitas coisas aí, né, que é do ser humano, mas entenda que o primordial, irmãos, é buscar o reino. O primordial é buscar a presença do Senhor, porque as demais coisas Ele vai acrescentar, né? Então fica tranquilo que o Senhor está vendo tudo isso aí. Aleluia. Tem milagre, irmãos, que só vai depender, aleluia, do próximo. Entenda que ela tinha um azeite, mas o profeta falou: vai na tua vizinhança e pegue as vasilhas. Tem milagre, irmãos, que só vai ser manifestado através do teu próximo. Como que está o teu convívio com o teu vizinho, com os teus amigos? Porque tem milagre que o Senhor só vai fazer através da vasilha, através, aleluia, do teu próximo, do teu vizinho. Então o Senhor fala: vai, pega vasos emprestados. Aquela mulher, ela tinha uma boa, aleluia, convivência, ela tinha uma boa, aleluia, amizade com aquele povo ali da sua vizinhança. Entenda que só vai ter milagre se você tiver um bom convívio. Vaso cheio não tem espaço, aleluia, aleluia. Se o vaso estiver vazio, irmão, não tem espaço. Não tem espaço. Vaso cheio, aleluia. Vaso cheio não tem espaço para azeite. Aleluia. Se o vaso estiver vazio, aleluia, não vai ter espaço. Então, quanto mais vaso tivermos, o Senhor vai derramar. Então, o profeta falou assim: pega vasos e derrama azeite. Aleluia. Se tiver vasilha e não tiver azeite, irmão, não vai ter milagre. Aleluia. Só vai ter milagre se tiver azeite. Então quer dizer, é uma catraca, irmãos. Um depende do outro. Você tem o azeite, mas a tua vizinhança tem o vaso. Então Deus está falando aí, só vai ter milagre, aleluia, através do teu próximo. Aleluia. Mas que bom que você foi atrás do profeta. Porque se você fosse atrás do homem, quem sabe, o homem ia jogar você para outro lado, ia colocar você mais no problema ainda, né? Então muitas das vezes nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, em vez de nós ir falar com o pastor, né? Ir falar com o pastor Paulo, com o pastor Cidinho, com o pastor Ricardo. Aí nós olhamos para o ímpio ali e falamos: nossa, ele está mais perto, não vou ligar para o pastor porque o pastor vai achar que estou no pecado, né? Aleluia. Não, irmãos. Não vamos pensar desse jeito não, porque, aleluia, se Deus colocou ele como nosso líder, como nosso pastor, é ele representando Deus na terra, aleluia, para nos direcionar e para nos dar ao melhor, aleluia, posicionamento para Deus nos dar vitória, né? Então, entenda que essa mulher, ela foi no homem certo, né? E ele foi direcionando, foi ensinando ela como proceder. Então, entenda que aqui ela já começou a ter um entendimento, o coração dela, quem sabe, já começou, aleluia, descansar no Senhor. Aleluia. Entenda que o tamanho, aleluia, da tua fé vai determinar o tamanho do teu milagre. Se você, a Bíblia fala que se nós tivermos fé, o tamanho que vai demonstrar, já está bom, irmãos. Então muitas vezes você fala assim: nossa, eu oro, eu jejuo, eu creio em Deus. Mas aqui o Senhor está falando nessa noite, o tamanho do teu milagre vai determinar o tamanho da tua fé. Se a tua fé for grande, o teu milagre vai ser grande. Se a tua fé for pouca, o teu milagre vai ser pouco também nessa noite, irmãos. Então vamos buscar no Senhor, né? Não sei quem pregou nesses dias que falou sobre o avião, né? Porque muitas das vezes a pessoa olha o avião lá em cima e pensa: nossa, o avião é tão pequenininho, né? Mas quando ele posa e vê o tamanho daquele avião, e assim é o nosso Deus, irmão. Quando nós buscamos a Deus pouco, nós nos enxergamos no Senhor pequenininho. Mas quando nós buscamos ao Senhor, nós nos achegando ao Senhor, nós vemos o tamanho do nosso Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode entrar no nosso problema e fazer aquilo a qual nós nunca pensamos que poderia ser feito, né? Então, aleluia. Entenda que nem toda porta que fecha é o diabo, irmãos. Muitas vezes a gente olha assim e fala assim: nossa, as portas se fechou para mim, né? Eu fui, o emprego, eu perdi o emprego, eu passei por umas adversidades um tempo atrás aí, que logo quando eu acho que eu me converti em 2014, e eu comecei a dizimar, fazia 2 meses que eu estava dizimando na igreja, e aí eu peguei
primeiro mês que eu dizimei, o terceiro mês mandaram embora da empresa. Pense como revoltado. Eu falei assim, mas que coisa poder. Nossa, comecei a dizimar na igreja, o inimigo fechou minha porta. Mas não era, irmão. Era Deus que me mandou daquela empresa, aleluia, e colocou eu num outro lugar melhor. Eu não entendi porque o dinheiro que eu ganhei naquele lugar eu consegui comprar um terreninho. E eu não entendia. E como foi comprar um terreno sem dinheiro? Ninguém faz nada de bom hoje em dia, né? E eu comecei a ver Deus trabalhar, irmão. Nossa, irmão, aí um tempo eu fui começar a orar. E Deus me trouxe essa memória. Eu falei, meu Pai, Jesus me perdoe, Senhor. Eu agora expliquei sem querer, nossa, como que eu estou dizimando e Deus fecha a porta? Que negócio de Deus é esse? Tá bom, calma. Aí fui conversar com o pastor lá na época, era o pastor Edmilson, ele deu risada, ele falou, irmão, você não entende, né? Deixa Deus trabalhar. E tem coisas, irmãos, que nem toda porta que fecha é o diabo. É Deus, muitas das vezes, tirando você dali para te dar a vitória lá. Então vamos buscar Deus, porque só na presença de Deus que nós vamos obter o milagre. Porque muitas das vezes, quando nós estamos cheios de Deus, né, o que vem não abala nós. Porque quando é igual um copo, né, um copo cheio de água, pode tacar um copo de plástico, um copo cheio de água, a pessoa coloca o fogo aqui, o fogo vai queimar em volta dele, mas quando chega na água, não pega fogo, porque a água que está ali não deixa passar. Então que nós possamos cheio da presença do Senhor, porque nenhuma adversidade, nenhum poder vai nos abalar, né? Que nós possamos ter a fé inabalável no Senhor, porque que nós possamos ser um dos montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória, aleluia. Entende, irmãos, que, aleluia, quando nós o Senhor está falando, fecha a porta, para que, quando fechar a porta, ninguém possa impedir o milagre da sua vitória. Quando você fecha a porta, irmãos, ali ninguém vê o que está acontecendo ali, mas é só você e Deus. A Bíblia fala que, aleluia, que aquela mulher, ela pediu vaso para os seus filhos, e quando ela pede mais vasos para o seu filho, eles falam assim, acabou os vasos. Entenda, tinha vaso, aleluia, mas só vai ter milagre com o que está, aleluia, na sua mão. Agora é diferente, irmãos. Tinha vasos, mas só vai ter um milagre se tiver na sua mão. Ou seja, aleluia, pode ter um monte de vasos ali, irmãos, mas o milagre só vai acontecer quando você estender suas mãos. Ou seja, porque você entendeu, você saiu do acomodismo. Aleluia, como o pastor falei, eu dei toda essa volta para falar para você. Aleluia, pode estar cheio de vaso. Aleluia, mas o milagre só vai acontecer quando você estender a mão. Tem pessoas que falou de você, tem falou que você não ia conseguir chegar. Ei, aleluia, o Senhor está falando, eu vou trazer moído, eu vou trazer quebrado. Aleluia, mas só vai sair dessa enfermidade quando você estender as mãos. Aleluia, o Senhor está falando, tem pessoas que falou mal, tem falou que você não ia conseguir, que você não ia chegar a 2000, aleluia, a 26. O Senhor está falando, eu só vou, aleluia, permitir que ele venha sair dessa situação quando você estender as mãos. Por quê? Porque, aleluia, sou eu, o Deus da tua vida. Quem sabe o ano 2025 foi o tempo de perseguição, foi o tempo, aleluia, de desonra na tua vida. O Senhor está falando nessa noite, aleluia, diante da vergonha, trarei a dupla honra na tua vida. O Senhor está falando, ainda me faltam 2 ou 3 dias que o ano acabou. O Senhor, aleluia, meu ano pode ser, aleluia, um dia, e meu dia pode ser o ano do Senhor. O Senhor está falando, eu posso mudar o meu cativeiro hoje, posso mudar o meu cativeiro amanhã. Somente confia e descansa, porque o melhor está por vir na tua vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, querido? Aleluia. O Senhor está falando, eu vou multiplicar. Aleluia. O azeite vai transbordar. Aleluia, fica tranquilo. Quem sabe quem te viu nesse ano, falei, aleluia, ele não tem nem combustível para ir na igreja, aleluia, o carrinho dele é velho. Fica tranquilo, irmãos, que o Senhor vai enviar a carruagem de fogo, assim como ele enviou a carruagem para Elias. E muitos vão orar e vai falar, verdadeiramente Deus na vida dele, Deus na vida dela. Somente confia e descansa, porque o Senhor ele é fiel para cumprir, irmãos. Irmão, quem era eu, irmãos? Quem sou eu, irmãos? Um mero pecador na presença do Senhor, irmão. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu falo assim, Senhor, eu não sou merecedor. Mas ele falei, aleluia, mas é eu que quero acrescentar.
Aleluia. E por o Senhor acrescentar na minha vida, irmãos, muitas das vezes eu fico falo até para poder, eu falo assim, nossa, a gente mora num bairro tão periférico aqui, e eu me trago a memória de quando Deus levou, aleluia, o filho de Jonas, né? Aleluia, para Lodebar, e ele ficou ali esperando sua morte, irmãos, porque naquela época era o costume dos reis ir atrás, né, para matar, né, algum descendente, para não ter alguma retaliação. Mas Deus fez Davi lembrar, né, da promessa da aliança que ele tinha feito com Jonas, e mandou buscar, aleluia. E ele falou assim, quando ele chegou, aleluia, esqueci agora o nome dele, aleluia, Mefibosete, aleluia. Ei, a partir de hoje você vai comer pão na minha mesa, aleluia. E tudo que era do teu pai vou restituir, aleluia. Ei, entenda que Zipa, que tinha pegado tudo, né, por baixo dos panos, e colocou em empecilho, e falou assim, nossa, mas ele é gordo, né? Ele não combina com as colunas do peito, com as cortinas do peito. Ele falou assim, não quero saber. A partir de hoje eu vou restituir tudo. O Senhor está falando nessa noite, eu não sei o que o Senhor está trazendo na memória nessa noite. Eu não sei que o inimigo roubou de você, eu não sei onde o inimigo que te colocasse foi em Lodebar, fica tranquilo. O Senhor está tirando de Lodebar, está colocando dentro dos palácios das mansões celestiais para se sentar na mesa com o rei. Ele está falando, até o ano o inimigo está fazendo você comer migalha, o Senhor está falando, eu vou fazer você comer na mesa do rei. Aleluia, você não vai pedir emprestado, você vai ter para dar emprestado. Aleluia, você vai ter para dar do que para pedir emprestado, assim diz o Senhor nessa noite. Você pode se pôr de pé nessa noite, por favor, em nome de Jesus? Aleluia, oh glória, oh glória. Oh Jesus, a tua palavra, Senhor, foi pregada nessa noite, Espírito Santo. Eu creio, meu Pai, que teu povo, Senhor, da igreja, está saindo daqui, meu Pai, nessa noite cheio da tua palavra, Senhor. Eles entenderam, meu Pai, que é melhor passar dificuldade, meu Pai, com o Senhor, Pai. Todas as dificuldades, todas as adversidades, nós passamos, Pai, mas o Senhor, em todas elas, o Senhor está conosco, meu Pai. Aleluia, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui na terra, Pai, vai ser, meu Pai, pancadaria, vai ser, meu Pai, a adversidade, mas eu creio que o Espírito Consolador está conosco, meu Pai. Que teu povo, Pai, possa entender, meu Pai. Possamos passar por tudo, meu Pai. Nós só não podemos perder, Pai, a tua presença, meu Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa fazer, meu Pai, assim como o Senhor fez com Davi, meu Pai. Levar, Pai, na promessa, na aliança, meu Pai. E fazermos assentar, Pai, na mesa do rei, meu Pai. Porque mesa, meu Pai, aleluia, e come, meu Pai, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, a mesa, Pai, do rei, meu Pai, a tua área sagrada, meu Pai, encobre toda imperfeição, Senhor, encobre, meu Pai, aleluia, todo pecado, Senhor, não tem julgo, não tem, meu Pai, não tem, meu Pai, aleluia, meu Pai, nenhuma, aleluia, Senhor, meu Pai, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, a tua mesa, Senhor, é lugar de divisão, meu Pai, a tua mesa, Senhor, é lugar, meu Pai, de comunhão, Senhor. Então abençoa, meu Pai, teu povo que sai da sua casa nessa noite, meu Pai, vai buscar a tua palavra, vai buscar a direção, Senhor. E nesse fim de ano, Pai, se no Natal, Senhor, eles foram rejeitados, no Natal, Senhor, eles foram, meu Pai, discriminados, meu Pai. Que esse ano vai ser um ano novo de coisas novas, meu Pai. Porque o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te peço, e assim eu abençoo a tua igreja, no nome de Jesus, que você pode. Aplauda Jesus bem forte essa noite.